Tô. Sergipe, ouviu? Verdade, Sergipe, não Teresina. Ah, não, é Sergipe mesmo. Aracaju mesmo? Ou alguma cidade próxima? Não, não, cidade próxima. Eu estou em Itabaiana atualmente, mas sou de Oi. Aracaju. Itabaiana é uma região Isso. demais da conta, cara. Eu tinha alguns colegas de Itabaiana, há um tempo atrás, quando eu trabalhava fazendo gestão de negócios e expansão de franquias, eu tinha alguns colegas, alguns investidores que eram de Itabaiana e eles, cara, eles faziam muito negócio mesmo. É uma E eu região vi que bem. você é corretor, você trabalha com corretagem de imóveis para alguma imobiliária, com independente. Me conta um pouquinho, só para eu entender um pouco da sua operação aí, e daí eu já entro explicando um pouco da Demico e como que a gente trabalha a parte de alavancagem de capital aqui com a gente. Perfeito. Então, oficialmente eu sou policial militar, eu sou oficial da polícia de Sergipe, sou capitão. Legal? E aí, recentemente, me foi apresentado o mercado de corretor, né, de corretor de imóveis. Então, eu sou corretor recentemente, meu preço é bem recente, 7.002. E tem aproximadamente aí uns 6, 7 meses que eu estou no campo, né? Estou na área. Trabalho dentro de uma imobiliária, CO12, Uhum. inteligência imobiliária. E aí, nesse mercado, eu acabei vendendo muito loteamentos, né? Lotes, especialmente lotes em condomínios fechados. E as pessoas têm me procurado bastante porque eu trabalhei 8 anos aqui, comandando policiamento militar aqui de Itabaiana, né? Aham. E isso me trouxe muita credibilidade. E o pessoal aqui de Itabaiana também tem muito esse vínculo, né? De confiar nas pessoas pela história. E aí, Sim. praticamente 100% das pessoas que eu estou vendendo lotes, as pessoas estão querendo que eu construa. E aí eu ainda não construí nenhuma casa. Então, eu Aham. estou, via de regra, indicando para que as pessoas construam, para que ela construa com outras pessoas, né? Mas Legal. assim, a pressão acaba sendo grande, aí eu acabei enxergando nesse mercado de construção a possibilidade de dar uma alavancada aí também no ponto de vista financeiro. Perfeito, perfeito. Ah, isso é fantástico. Isso é fantástico. E você tem capital hoje próprio para você fazer esses aportes de construção, para você começar a puxar a construção? Qual que era a sua ideia com relação a isso? Porque eu vou fazer a mentoria com a Vanessa, então eu não sei que pé que é. E eu também não construo, tá? Ah, o meu Uhum. jogo é alavancar e fazer investimento com consórcio, mas não para chegar às vezes de fato de construção. Mas eu tenho muito cliente aqui que faz isso. E os caras ganham muito dinheiro. E Perfeito. a grande dor deles é que eles têm que usar recurso próprio para começar a operação, para depois o cliente ir pagando. Tem uns detalhezinhos ali que é onde eu entro ajudando eles, sabe? Justamente. Aí assim, aí tudo é um caminho, né? Eu já venho recebendo muita informação assim, né? De redes sociais sobre a questão da utilização do consórcio como alavancagem. Boa. Hum, Tinha tido um pouco de curiosidade, mas nunca tinha me interessado a fundo. E aí, na Sim. mentoria com Vanessa, aí foi que ela acabou tocando no assunto, dizendo que ela mesma, ela própria utiliza, né, o Uhum. consórcio de alavancagem, e aí me encaminho para vocês. Aí, qual é a minha situação hoje atual, né? Do ponto de vista Diga lá. financeiro, de capacidade para aportar recursos financeiros para eu iniciar construções, praticamente está inviável, né? Porque eu recentemente eu entrei em um financiamento imobiliário, estou com a casa financiada recentemente, Uhum. e isso aí Tá. acabou levando uma boa parte das minhas reservas, além da prestação que é extremamente Pesada. pesada. Né? Então, assim, estou bem, 4 mil e pouquinho por mês só de prestação do financiamento, né? E aí o consórcio me veio também com uma oportunidade. Meus veículos, né, eu sempre comprei por consórcio, já tinha Bacana. pensado, inclusive a própria casa, eu ainda pensei em não financiar, mas aí eu acabei perdendo o time e o consórcio tem a questão do tempo, né? Você precisa ter um tempo. E aí Uhum. o capital que eu tinha, não, eu acredito que não seria um capital competitivo para eu conseguir dar um lance e ser ofertado com a carta de crédito a tempo de quitar a casa, né? Sim. Então, como financiamento, normalmente você precisa ali de
no máximo 20%, né, fora as taxas, algo em torno de Uhum. 30% mais ou menos. Então, para mim, era mais fácil conseguir esses 30% de financiar do que Sim. juntar dinheiro em tempo para conseguir dar um lance competitivo. Aí fiquei Essa que é a inseguro. grande, essa é a grande sacada do consórcio, né? Ah, quanto antes a gente se planejar, melhor fica. E aí, isso que você passou, a maioria das pessoas passa, sabe? Que é o custo da oportunidade. Eu não me preparei antes, surgiu uma oportunidade. Cara, ou eu faço um financiamento, eu vou pagar caro e não perco a oportunidade, ou eu perco a oportunidade agora e espero uma próxima, né? Mas mesmo assim a gente tem um caminho que a gente consegue te salvar desse financiamento longo e com parcelas muito altas. Só para eu ter uma ideia, qual que foi o valor que você levantou nesse financiamento no banco? Tirando que você deu de entrada, tá? Quanto que você É, levantou? Se você fosse lá quitar hoje, qual que é o saldo devedor hoje? cara, acho que, salvo engano, no banco, acho que eu levantei algo em torno de 380 mil, mais ou menos. Caramba. E a parcela O é isso daí, é mais ou menos isso mesmo, 3.800, 4.000. Via de regra é isso, por SBPE, 35 ou 40 anos, né? ainda dei sorte que peguei uma taxa de juros boa, né? Peguei, ainda consegui Você ainda pegar pegou a 9, antes da subida, mas mesmo assim é ideal, ainda consegui pegar 9,78 ao ano, ainda assim então é alta. É é boa, mas muito, ainda assim é alta. muito alto. Mas, ó, eu vou te desanimar e vou te animar. Esse valor de parcela aqui a gente pegaria na casa de 1,5 milhão de reais para você Bem, utilizar. é Esse o que eu valor de vou estar parcela. pagando. Porém, nós vamos te ajudar, talvez, a quitar esse financiamento, tá? E depois, uma vez você saindo de uma parcela dessa de 4.000, porque R$ 400 é uma parcela de R$ 2.000 aqui com a gente. Já a final, com seguro, pós-contemplação, parcela integral, tal. Antes de contemplar, ela é bem mais baixa. E aí depois sobra uma grana para você começar a fazer a alavancagem. Mas eu vou te desenhar isso bem, bem certinho aqui, sabe? Pode ficar tranquilo. E é muito bom ver essa disposição em fazer, sabe? Em desenvolver e fazer alguma coisa a mais. Isso é bacana. A gente pega muita gente hoje em dia, a gente tem um processo de contratação aqui constante, o pessoal gosta muito de ter dinheiro, mas não gosta de se doar para fazer, né? E aí a gente vê você, pô, um policial militar, deve ter um turno aí de 12 por 36, não é? Ou 12 por 24, 48, sei lá. E ainda assim vai lá, faz um trabalho que é ultra difícil, que é ser policial militar, risco danado, e no horário vago ainda vai trabalhar como corretor. Então, assim, isso é muito bacana de ver e tá, eu acho que tá de parabéns mesmo. Bacana demais. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar uma apresentação aqui e eu vou contar um pouquinho da história da Demicon e como a gente consegue, tudo que a gente consegue fazer com o consórcio, tá? Primeira coisa, nós vamos desmistificar a ideia que você tem de consórcio. Esquece a ideia que você tem de consórcio, nós vamos trazer aqui coisas que ninguém faz, só a Demicon faz por conta da capacidade e do tamanho que a gente tem aqui hoje, tá? Eu coloquei para gravar aqui, Ataíde, pelo seguinte, depois eu subo isso no YouTube, no link privado, e eu mando para você, porque se você quiser revisitar as coisas que eu estiver falando aqui, você pode ficar à vontade de ler, assiste, vai e Eu volta. vou pegar a caneta, mas Isso, poxa vida. também eu quero reassistir depois, Perfeito, perfeito. né, se Eu vou puder. compartilhar a tela do iPad aqui. Deixa eu ver. Aí, vai começar a aparecer aí. Deixa eu ver se eu faço ficar maior essa tela. E aí a gente. Boa, vai ficar um pouquinho maior assim, um pouquinho melhor. Tá aparecendo para você aí, né? Tá 100%, tá ótimo. Bacana, bacana demais. Ó, então, o que que acontece? Essa aqui é a Ademicon, tá? A Ademicon é uma empresa, vou ficar aqui meio de lado, porque eu estou olhando aqui para o iPad, tá? Ela é uma empresa, são 34, e são 30, vamos colocar uma cor mais chamativa aqui. São 34 anos de mercado. Então, ela não é uma empresa que surgiu ontem, sabe? Ela começa a base dela lá em Curitiba, na década de 90 ainda. Então, ela foi a primeira administradora a trabalhar com consórcio de imóveis
Então, ela foi pioneira nesse mercado. Durante a década de 90 todinha, ela nadou de braçada. Inicialmente, ela era uma consultora, era um grupo de consultores, aí a família Tchaikovsky foi, assumiu essa gestão e usava o consórcio para poder vender mais. Tá? O que que aconteceu? O volume de negócio na época chamava Ademilar foi tão grande que ela passou a trabalhar só com consórcio. Nos anos 2000, nos anos 2000, a gente foi e comprou uma empresa chamada Conseg. A Conseg era uma empresa do grupo do Roberto Justus, que é através da Tricorp, que era um private equity, né, um fundo de investimento particular do grupo do Roberto Justus. Quando a gente faz esse movimento e compra a Conseg, que era uma administradora de veículos, o Roberto Justus entra como um acionista da empresa. Então, hoje a gente tem a Conseg, que é um private equity, como acionista. A gente ainda tem um fundo chamado Temasek, que é um fundo soberano de Singapura, e ele fez um aporte também. Então, juntos, essas duas empresas aqui devem ter na casa de 7% da Ademicon hoje. O controle ainda está à frente da família Tchaikovsky. Então, a gente tem hoje consórcios que a gente vai trabalhar a linha de imóveis, a gente tem consórcios para trabalhar veículos, serviços de toda a monta, pequenas reformas, pequenas estruturas, pintura, arrumar telhado, consigo fazer viagem, formatura, colocar implante, fazer cirurgia plástica, tá? Tem uma série de coisas que dá para a gente fazer. Essa daqui é a nossa sede lá em Curitiba, já é a sede nova lá em Curitiba. Para ter uma ideia, hoje a Demicon, a gente tem aí cerca de 5 mil consultores no Brasil inteiro, são mais de 200 lojas, 200 agências, e é por isso daqui, para ter uma ideia, a gente fatura aí, negocia na casa de 3,5 bi ao mês em crédito. Por isso que a Demicon é tão grande. Porque de todas as negociações que a gente faz, de todo o valor que a gente arrecada, ô Ataíde, essa é a primeira grande diferença dos outros produtos. Porque a Demicon, a única coisa que ela faz, ela arrecada o dinheiro, separa a parte que ela vai administrar da parte corporativa e o resto ela entrega de crédito. Então, a maior parte dos nossos grupos contempla ali 8, 10, 15, 20 cartas. Tem grupos nossos contemplando 28 cartas por mês. São mais de 1.700 contemplações todos os meses. Então, é muito dinheiro que a gente joga no mercado, muito rápido, tá? São mais de 12 possibilidades de se contemplar uma carta de crédito dentro da Unicom. Então, a gente entrega muito crédito de forma muito facilitada. Então, quando eu fui te perguntando aqui, se você tem algum recurso, é simplesmente porque, dependendo do recurso, eu consigo traçar algumas estratégias. Mas mesmo se eu não tiver recurso próprio nenhum, a gente consegue contemplar as cartas com mais pressa, com mais celeridade, para você rodar o seu projeto, tá? Esse daqui, para você ter uma ideia, hoje a Demico ela tem três grandes braços, tá? O primeiro grande braço aqui é a administradora. A gente administra consórcios de outras marcas. São algumas dezenas, tá? Mas eu sempre destaco alguns que são principais aqui. New Holland e Iveco, maior produtor de implementos agrícolas e rodoviários, implementos agrícolas e caminhões e implementos rodoviários. Do Brasil, são mais de 20 anos que a gente faz isso aqui, perdão, essa aqui são mais de 15 anos que a gente faz isso. Mitsubishi e Suzuki, todo mundo conhece Mitsubishi e Suzuki. Aqui são mais de 20 anos. Se você for lá na Suzuki para comprar um carro, comprar uma caminhonete, na Mitsubishi também, eles vão te oferecer um consórcio. Vai ter toda a cara deles lá, porém, é a Demicon que está por trás. Perfeito. E fora isso, tem vários times de futebol, Curitiba, tem o Vitória, tem o Santos, tem o São Paulo. Eu não sei se você gosta de futebol ou não, se torce para algum time ou não, gostando do São Paulo ou sendo contra o São Paulo, a gente tem um camarote lá no Morumbi e os clientes nossos a gente pode arrumar uma cortesia para poder levar lá no camarote. Então vai lá, conhece o Morumbi de graça, vai para o camarote, assiste o jogo que quiser, torce para quem quiser, a favor do São Paulo, contra o São Paulo, tanto faz. A gente foi o primeiro patrocinador master do cinquentenário do São Paulo. Então isso é bem legal. E a gente faz o consórcio deles, poxa. Além do Banco BTG, que a gente faz o consórcio do Banco BTG, aqui no estado da Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, alguns escritórios do BTG, eu que sou responsável diretamente por fazer esses atendimentos dos clientes deles. A gente tem uma linha de crédito, onde a gente vai trabalhar muito esse produto aqui, ó, que é o Contemplate. Contemplate são cartas contempladas. Só que olha o que a Demicon fez.
A gente homologou no Banco Central um sistema, um aplicativo, que regulariza e traz segurança para quem quer vender o imóvel, tá? Para quem quer vender a carta contemplada. Eu comprei uma carta, contemplei, não quero usar e eu quero vender para você que já quer pegar a carta pronta para uso. Uhum. Antes eu teria que confiar que você ia me pagar e você ia ter que confiar que eu ia transferir o crédito, né? Agora não. A Ademicon faz esse meio caminho. Então ela te traz segurança que quer comprar e traz segurança para quem quer vender, que vai estar tudo certo, que ele vai receber o crédito. Para ter uma ideia, um cliente meu contemplou uma carta agora nesse mês passado. Uma carta dele foi de. Por que que é bacana? São clientes investidores, sabe, Thaís? Eles Aham. ganham dinheiro com isso. Eles não têm objetivo nenhum em usar o crédito. Nenhum. A única coisa que eles vão fazer, ele pega o crédito, pega aqui a carta de crédito. Nesse caso, esse meu cliente contemplou uma carta de R$ 81.000 e ele vende. Para quem? Ele vende para a Demicon. A Ademicon vai pegar e vai pagar para esse cliente meu, vai pagar em 7 dias, porque ele escolheu, vai pagar R$ 22.000. Isso aqui cai à vista na conta dele em 7 dias. Agora, quanto que ele pagou para contemplar essa carta aqui? Foram 18 meses que ele pagou de parcela. No total deu R$ 6.400 que ele pagou de parcela em 18 meses. E ele vai vender essa carta por R$ 22.000. Tudo bom. Muito Isso investimento. é a valorização da carta. Só para isso. E de agora em diante, ele não paga parcela mais nenhuma. Zero parcela. Tá? E aí o que que ele faz? Ele compra uma nova carta e continua pagando. Ele só paga 330 de parcela reduzidinha ali, até quanto ele vende. Esse cliente específico ele tem 18 cartas comigo só para fazer isso. Ele obriga a guardar um dinheiro, vende, coloca 22.000 na conta. Esse dinheiro aqui é isento de imposto de renda, é isento de IR, nem imposto ele paga, o dinheiro que entra líquido no caixa dele, tá? Esses outros produtos aqui são muito fortes lá no sul, aqui para a gente ainda não roda muito, e a cereja do bolo é o consórcio investimento, de fato, né? Que é onde a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue fazer muita coisa aqui, é exatamente com isso, é com o consórcio investimento. A gente tem uma linha de serviços, como eu falei, são créditos aqui que vão variar de 15 a 40, R$ 50.000, para fazer qualquer tipo de serviço. Cirurgia, como eu falei, cirurgia plástica, viagem de formatura, pequenas reformas, móveis planejados, enfim. A gente tem uma linha de veículos e aqui no veículo a gente começa a trabalhar mais pesado, porque a gente consegue comprar carros, motos, caminhões, caminhões. A gente consegue trabalhar avião, helicóptero, helicóptero, jet ski, barco, qualquer tipo de qualquer tipo de instrumento com motor. Máquina para construção, para carregadeira, para tudo que ele quiser, a gente consegue liberar aqui usando o consórcio de veículo. E dentro do consórcio de imóveis, e aqui começa a diferença, o Ataíde, a gente tem, obviamente, o que todos os consórcios têm, que é para quem quer comprar, construir e reformar. Isso daqui é o que a gente chama de consórcio primário, de uso primário do consórcio. Todos os consórcios fazem isso. A gente faz muito bem, tem os outros que pagam, tá? O que é que a gente faz com excelência? É o uso secundário do consórcio. E aqui a gente entra para quem quer trabalhar capital de giro, a gente entra para quem quer arrematar imóveis em leilão. A gente é a primeira administradora que eu consigo pegar minha carta de crédito e arrematar direto o imóvel no leilão. O leiloeiro pode estar no edital dele que é proibido para comprar com consórcio. A gente paga e ele nem sabe que foi pago com consórcio. A gente consegue fazer isso aqui. Eu consigo fazer aqui um plano de aposentadoria imobiliária. Então, hoje você está começando a aprender o processo de construir para vender, né? Construir para terceiros. Mas nada impede você construir para você colocar para alugar e você planejar um futuro com uma renda passiva de aluguel. Isso aqui a gente ensina muito para empresário, para médico, dentista, né? Que vai ter que aposentar um dia e a INSS joga baixo teto. Hoje em dia é muito baixo, né? A gente faz isso daqui.
A gente consegue trabalhar a alavancagem. Por exemplo, eu tenho imóveis no meu nome, eu consigo sacar o valor desse imóvel em recurso para aplicar em outros negócios, aplicar em banco, fazer outros investimentos. E dentro aqui dessa parte de construção, a gente consegue fazer tudo. Eu tendo um terreno, eu consigo construir casa, eu consigo construir 4, 5 lojinhas, eu consigo construir casa geminada. Eu consigo construir usando isso daqui, usando o recurso do consórcio. Uma outra coisa que dá para a gente fazer, que no seu caso talvez ajude, é quitar financiamento. Então imagina, você está pagando hoje, você pegou 380 mil e está pagando 4 mil de parcela. A gente consegue trabalhar aqui um crédito de, vamos imaginar, de mais ou menos uns 400 mil aqui para arredondar, vai? Isso aqui vai sair de parcela final para você, antes de contemplar, ó, depois de contemplado, mais ou menos R$ 2.000. Fora que aqui você vai estar pagando por 35 anos, e isso aqui a gente vai estar projetando menos de 18. Sua parcela cai pela metade do tempo. Então, a gente consegue fazer isso aqui com você com uma certa tranquilidade, mesmo sem você ter recurso para ofertar de lance. A Ademicon, ela está na mídia direto, quer dizer, independente de qualquer coisa, a gente está no BBB, o Tadeu Schmidt é embaixador da marca, a gente está patrocinando alguns times de futebol. Os nossos números eu não consigo acompanhar aqui, de tanto que a gente vende. Todo mês eu teria que atualizar isso aqui e eu não tenho muita paciência, mas os números são gigantes em termos de venda, de crédito sobre nossa carteira, né? Sobre nossos cuidados. E qual que é a ideia do consórcio? Primeiro que você já conhece. A base é a mesma do consórcio de veículos. É um grupo de pessoas que vai contribuir aqui mensalmente. A Demicon vai pegar esse montante e tem algumas estratégias de contemplação para a gente entregar esse crédito para o cliente. E eu já vou adiantar algumas aqui, tá? A primeira é o sorteio. Esse sorteio ele corre pela Loteria Federal, uma vez por mês. Então, o sorteio é sorte. É sorte. Se você tiver, você vai ser sorteado. Tem algumas estratégias para a gente otimizar a contemplação para o sorteio. Então, eu estava negociando com o cliente hoje de manhã, ele é um grande consultor, ele está negociando, ele ia comprar 100 cartas de crédito. Porque ele vai ter 100 números dentro de um grupo. A chance dele ser sorteado vai ser muito grande. Mas não pode comprar 100 cartas de crédito. Então, é uma possibilidade que existe. Uma vez que você está ali dentro, você pode ser sorteado. Mas, e todo mês, você estando lá de frente, você vai poder concorrer no sorteio. Depois, existe o lance livre. O que é o lance livre? O lance livre, ele nada mais é do que um leilão. Então, você oferta um valor, o valor que você quiser, seja ele 48, 50, 70% de lance. Depende dos grupos, tá? Tudo bem, mas eu não tenho esse valor todo para dar de lance. O que a DM compensou? Ela falou assim, ó, vamos criar um lance chamado limitado. Esse lance limitado, ele é um lance que ele é fixo em 40%. Porque quem não tiver um valor muito alto para dar de lance, também tem possibilidade de contemplar com um lance menor. Perfeito. E assim foi feito. Aí ela falou, não, mas tem gente que quer participar e não tem nem 40%. Ela foi e criou um lance chamado fixo, que ele é de 25%. Ah, ele é um lance de 25%. Vou colocar aqui bonitinho aqui. Que também contempla. Então, olha só que loucura. Ela tem no mesmo grupo contemplação por sorteio, por lance livre, por limitado, por fixo. E se não bastasse, ela criou um lance aqui chamado fidelidade. Esse lance de fidelidade é o cliente que ele contribui em dia com as parcelas. Ele pode ofertar um outro lance, só que ele não vai concorrer com nenhum desses. Ele só vai concorrer com quem pagou em dia. Só que ele tem que contribuir aqui por 18, 24 meses, 24 meses, 36. E aqui ele chega a dar lances aqui para contemplar com 10%, 15% de lance. Então, ele consegue planejar contemplar com um lance muito baixo. Só que o que a me compensou também? Rapaz, às vezes a pessoa tem parte do dinheiro, mas não tem tudo. Então ela foi lá
e pegou e fez, então, uma forma diferente de pagar o lance, que é o pagamento embutido. Embutido. O que que é o pagamento embutido? É quando a gente vai usar o recurso da própria carta para pagar o lance, tá? Então, imagina você pegar uma carta de 100 mil reais, você pode dar, por exemplo, esse lance de 25 aqui, ele pode ser 100% embutido. Então, a gente vai tirar dos 100 mil reais os 25 mil de lance, mais ou menos. Se você for contemplado nessa modalidade, a gente libera o crédito para você de 75 mil. Você usou, pegou emprestado nosso antes de ser contemplado, para te contemplar. O lance de 40, ele é metade pode ser embutido, 50% pode ser embutido. O lance livre, na sua maioria, pode ser 50% embutido também. Então, a gente facilita o cliente a ofertar lance, mesmo que ele não tenha. Então, por exemplo, eu tenho algumas cartas de consórcio e na minha estratégia eu só faço isso daqui, ó. É só o lance fixo. Por quê? Porque eu estou guardando ali com uma parcela reduzida, que já é o benefício que eu vou te dar de cara pela parceria que eu tenho com a Vanessa. Eu só oferto o lance embutido. Se contemplar, eu vendo a carta, ou eu vou ali, compro um terreno, ou eu vou comprar uma sala comercial para colocar para alugar. Porque eu não quero colocar recurso meu, eu quero usar o consórcio como uma forma de eu guardar dinheiro, tá? Então, desse jeito, a gente consegue fazer um planejamento para liberar o recurso que eu quiser. O recurso que eu quiser. E aí, dependendo daquilo que eu quiser, eu consigo pegar e fazer joguinho. Então, vamos imaginar o seguinte: a gente está falando aqui de uma forma de levantar recurso para você construir, né? Quer dizer, você está entrando no mercado agora de pegar o terreno, comprar o terreno ou construir para os seus clientes. E aí tem alguns detalhes, porque, por exemplo, se você for construir para o seu cliente, qual que é a sacada? Você tem um imóvel, vou usar a sua situação, tá? Você tem um imóvel hoje que vale 380 mil financiado. Ele vale mais do que isso, mas está 380 mil financiado. Ele já está financiado lá, sei lá, se é para Caixa ou algum outro banco, tá? Então, para você usar o crédito para construção, o terreno, ele tem que estar no seu nome. Ele tem que ser seu. Ele tem que estar quitado e regularizado. Com a escritura, tudo bonitinho. Por quê? Porque daí nós vamos trabalhar. Você vai levantar lá. Eu preciso para eu construir aqui nesse terreno, eu vou precisar sei lá, 200 mil reais no terreno. Pegar um crédito aqui de 200 mil reais, uma carta de crédito. Vou usar aquelas contemplações, sorteio, lance livre, limitado, fixo e fidelidade. Uma dessas possibilidades aqui de contemplação. Quando eu contemplar, eu dou entrada desse material. E o que que acontece? A gente aliena o terreno, e aí vem a primeira fase. A Dencom libera, de acordo com o seu projeto, um valor, você executa a fase. Acabou a primeira fase, passa por uma avaliação, vem a segunda fase. Libera mais um recurso, você faz a segunda fase, e aí normalmente os engenheiros fazem projetos em três fases, né? E aí libera a terceira fase e você finaliza ali a construção. E aí então você vai ter o terreno com a casa construída e, obviamente, a construção toda com o terreno que vai estar alienado ali para a Demicon. Como ela vai passando por avaliações aqui, o valor da avaliação vai subindo, porque vai tendo construção, o terreno, o imóvel vai valorizando, até ele está pronto para construir. Só que você tem que ter o terreno para isso. Tem que estar no seu nome. Ou o seu cliente que comprou o terreno contigo planeja a compra de uma carta para daí ele contemplar dentro dessa estratégia aqui, que vai depender da condição dele, para ele ter o crédito, e aí ele vai liberando o crédito para que você construa. Então, você vai deixar de ser só um corretor que faz construção para ser um consultor financeiro que vai acompanhar ele desde o processo da aquisição do terreno até o levantamento do recurso, até a construção do carro. Olha que loucura. E daí você vai ensinar ele a fazer isso, se ele não tiver o recurso próprio, tá? Agora, tudo bem.
Vamos imaginar o seguinte: você, você não tem isso daqui, o seu cliente não vai ter e você quer alavancar. Bacana. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que resolver essa questão do financiamento. Eu preciso quitar esse financiamento para que você possa usar o seu imóvel no futuro como uma garantia para eu sacar dinheiro e você investir em outra unidade, mantendo o imóvel na sua mão. Perfeito. Então, vamos imaginar uma carta aqui de 380 mil. Ah, Daniel, mas eu não tenho valor para dar de lance. O que que a gente pode fazer? Bom, esse aqui é seu saldo devedor. A gente pode pegar uma carta aqui de 500 mil em crédito, parcela dela antes de contemplar R$ 1.500. Ah, Daniel, eu não posso. Aí depois a gente estuda que pode, mas só para você entender. Desse valor aqui, a gente trabalha a contemplação por sorteio, todo mês você vai estar adimplente, e todo mês a gente oferta o lance fixo. Por quê? Porque ele é 100% embutido. Não precisa de recurso teu. E quando contemplar, vai liberar desse crédito aqui para você, vai liberar mais ou menos os 400 mil que você precisa para você quitar o financiamento. Quita o financiamento. E aí a sua casa, em vez de estar alienada para a Caixa, vai estar alienada para a Demicon. Só que com um detalhe. Quando você paga as parcelas do consórcio, esse seu saldo devedor aqui, ele amortiza real. Então, conforme vai passando o tempo, a proporção que você vai pagando, as correções são cada vez menores, porque seu saldo devedor vai diminuindo. E você pode, no futuro, usar esse mesmo imóvel como garantia para sacar mais recursos. Então, esse é um ponto. Aí a parcela dessa carta de crédito, por exemplo, de R$ 500 mil aí, ficaria em quanto? Ela depois de Mais ou, me- contemplada. mais ou menos 500. Ah, depois de contemplado, aí depende, tá? Se vai entrar com algum recurso teu ou não, se vai ser só embutido, mas depois de contemplado ela vai ficar mais ou menos de R$ 2.500. Perfeito. Outra dúvida, Daniel, antes que eu esqueça. É mais ou menos, tá? Porque depois a gente faz certinho, mas é mais ou menos isso, pode falar. Perfeito. Eu utilizando uma carta de crédito para construção. Então, Tá? a pe- eu entro aí em um grupo e almejando uma carta de crédito em torno de R$ 200 mil. Tá. E aí começo a pagar as parcelas, e aí, sei lá, ou por um sorteio, ou por um lance fixo, eu acabo sendo contemplado e recebo a carta. Bom, Eu preciso construir a primeira fase com meu recurso ou já com recurso da carta de crédito? não, já com recurso da carta de crédito. Você não usa seu recurso, tá? A gente já vai usar direto. Então, já é uma vantagem em relação ao financiamento, porque o financiamento, via de regra, Você tem né, que entrar com recurso teu, né? especialmente quando você vai fazer Minha Casa Minha Vida, né? Quando é o SBPE, você ainda tem um subterfúgio aí de conseguir uma Uhum. antecipação de 20% e conseguir utilizar recursos da Caixa. Mas se for Minha Casa Minha Vida, você tem que ter bala na agulha inicial para iniciar e depois a partir da primeira. E a primeira medição ainda vem para quitar o lote, enfim. Exato. Então, assim, agora a questão é, para a gente fazer isso aqui para construir, tem que entender que o terreno e a Tem que estar no meu carta nome. tem que ser do mesmo dono. Uhum, perfeito. É porque eu tô com um lote aqui vizinho, sabe? Entendi. A casa. Aí, de repente, eu posso utilizar esse terreno aí Como garantia. como Você pode usar esse garantia. terreno aqui como garantia para você poder fazer essa operação. Imagina assim, e já pode ser o começo, porque numa dessa, você vai pegar e você vai alavancar em cima do terreno que é teu, você vai vender essa casa, vai levantar recurso, vai comprar outro terreno, já vai ter recurso para dar de lance, para contemplar mais rápido. Daqui a pouco você está construindo duas casas ao mesmo tempo, com recurso que é dado de conta. E o que você está fazendo? Só pagando a parcela? Só contribuindo com a parcela. Esse é o jogo que quem constrói e consegue planejar com um pouquinho de tempo. Então, imagina, nesse terreno que você tem, você já deve ter feito um estudo, qual que é mais ou menos o valor que você gastaria para construir a casa?
algo em torno de R$ 200 mil, no máximo, estourando. Um Mais ou pouco menos menos. 200 mil. Pronto. O que que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar um crédito de mais ou menos. Eu estou fazendo mais ou menos, mas depois eu vou montar uma proposta. Vou te apresentar essa proposta com os valores exatos, antes, com seguro, tudo bonitinho, mas só para você ter uma ideia. Um crédito, antes de contemplar de 300 mil, ele vai ser mais ou menos 1.100, R$ 1.070, R$ 1.100 de parcela. E desses 300, todo mês a gente pode ofertar esse lance fixo, embutido, para contemplar essa carta e liberar para você mais ou menos uns 200 mil. Ah, eu vou ter que fazer durante quanto tempo? Aí é o detalhe. Depende. A partir do primeiro mês, você já pode ser contemplado. Só de estar Ou- adimplente com o consórcio. Aí eu tenho sorte com o consórcio. Daniel, outra dúvida. Diga. Esse terreno, ele precisa estar quitado ou precisa estar no meu nome? Por exemplo, é, se ele tiver financiado junto com a própria construtora. Então, minha casa dentro de um condomínio fechado, eu construí a casa em um terreno, e depois que eu construí, comprei Uhum. outro lado, parcelado direto com a construtora. Eu preciso quitar antes, ou eu posso utilizar, estando no meu nome, o terreno, utilizar a carta de crédito, a carta de crédito para quitar e iniciar a construção? Pode. Posso. Seria, Ó, mesmo que seria uma aquisição e construção. é aqui em São Constituição. Exatamente. Porque Perfeito. na Demicon Perfeito. acontece o seguinte: você pode pegar uma carta de crédito, pegar um crédito aqui e construir, por exemplo, três casas, com um crédito. Contemplei uma carta de 600 mil. Contemplei essa carta de 600 mil. Vou construir três casas de 200 em três terrenos meus. Pode. Eu posso pegar três cartas de 200 e construir uma casa de 600 mil. Pode. Eu posso pegar os 600 mil e usar uma parte para quitar o terreno e depois construir. Qual vai ser essa jogada aqui? Primeiro, a, o quanto que falta para quitar o terreno, para a gente ver o valor do crédito que vai ter que usar, e depois o que o Admincom vai analisar como crédito, tá? O departamento de crédito vai analisar o projeto, se o valor da casa final vai comportar o custo da construção mais o terreno. Então, porque se você pegar para construir uma casa, Minha Casa Minha Vida, você vai pegar um terreno que é um pouco mais barato, mas a casa não vai sair muito mais dos R$ 300 mil. Eu não sei qual é o valor de Minha Casa Minha Vida, tá? Para vender. Então, aí talvez ela não compense. Então, daí talvez você passa, usa para quitar, usa o restante do recurso para começar a construção e termina por conta própria. Uhum. Perfeito. Dá para se fazer. Então, a gente tem muita saída para isso daqui, sabe? Dependendo da sua situação. Então, se você tem o terreno, e aí vem algumas perguntas que eu preciso te fazer para a gente desenhar isso daqui do melhor jeito possível, sabe, Thaís? Então, primeiro, eu vejo que a gente tem dois projetos aqui contigo, tá? O A e o B. O A é sair do financiamento, Uhum. que está o financiamento sem imóvel. Saldo devedor aqui de mais ou menos 380 mil. O B é quitar o terreno e construir. E aí eu preciso saber te perguntar aqui, disso daqui, quanto que você precisa? Porque aqui é o seu valor. Agora, desse aqui, quanto que você precisaria para fazer isso? O terreno hoje, eu acho que ele deve estar com um saldo devedor aí em torno de. Eu preciso verificar, mas vai estar girando em torno de R$ 60 mil no máximo. Tá. Então, mais ou menos 60 mil do terreno e mais ou menos uns 200 da construção. Não, não, Certo? não, não, não. A construção aí, aqui no padrão daqui desse condomínio, vai estar girando em torno de no máximo 150. Então, É. moveria aí uns 10.
Então, seria 60 mil do terreno e 150 da construção, 210 mil. Como você não tem recurso para a gente trabalhar o lance, então o lance livre aqui seria zero, aqui o lance livre seria zero, tá? Zero e zero. A ideia seria a gente pegar um crédito maior Isso. para poder. Não sei se está dando eco. Para poder a gente liberar um recurso que você precisa, sem você ter que dar dinheiro seu. Então, a gente pegaria um crédito um pouco maior, já fazendo o cálculo sobre usar o lance embutido, para a gente otimizar essa contemplação. Nesse tipo de lance, o Ataíde, que é o lance fixo, eu tenho que deixar algumas coisas claras para você. Eu não tenho como garantir contemplação, nem no lance livre. Se você falar, eu tenho dinheiro para dar um lance livre aqui em dinheiro, você garante? Não, não garanto. Porque eu vou trabalhar em cima da estatística. A gente pega o histórico do banco, quantas cartas contemplou, quantas cartas contempla, qual que é o valor dos lances, tá? Mas esse lance fixo, ele contempla por proximidade. Tem que estar próximo do número que foi sorteado no meio. Então, vamos imaginar o seguinte. Se o seu número é aqui, sei lá, o número 100, que é o número da sua cota, se o número sorteado for o número 2000, ele está muito longe. Com certeza tem uma cota aqui no meio que vai ofertar o mesmo lance que você, e vocês vão estar empatados, que é exatamente o 25%. E quem estiver mais perto do número sorteado, no tempo. O que é que a gente faz? Bom, se tiver próximo, a gente oferta o lance. Porque se cair aqui, foi sorteado o número 102, caramba, tá pertinho. Oferta o lance de 25 que você vai ser o contemplado do mês. E aí a Demico é mata, porque ela vai chamar. Ela vai chamar aqui um sorteio, um lance livre, um fixo, um fidelidade e um limitado. Sobrou dinheiro na arrecadação do mês, chama mais um livre, mais um limitado, mais um fixo, mais um fidelidade. Sobrou dinheiro na arrecadação do mês, chama mais um, mais um, mais um, até consumir o dinheiro que foi arrecadado no mês. Por isso que a gente entrega tanto crédito. Perfeito. E aí a gente otimiza isso daqui. Quanto tempo, Daniel? Depende. Esse cliente meu que eu te falei, ele contemplou com 18 meses, usando essa estratégia. Eu tenho clientes que contemplaram com 4. Eu tenho clientes que contemplaram com 6. Eu tenho cartas que eu estou de 2 e ainda não contemplei. Mas eu uso sempre essa estratégia. Porque o que eu foco na parcela, a parcela baixa, eu estou guardando o recurso e o custo financeiro total baixo. Quando eu contemplar e for utilizar. Sem pressa. Quanto mais planejado, mais tranquilo, melhor para mim. Mais fácil e mais dinheiro eu vou ganhar. Porque eu posso, na hora que. E outra coisa, a gente está planejando aqui para você comprar e construir. Mas e se tem a oportunidade de você comprar um terreno nesse valor, sei lá, num condomínio fechado lá em Bananeiras? Que aqui em Bananeiras está bombando aqui. Mas pega aí Aracaju mesmo, se tiver um condomínio lá bombando. Cara, se tiver oportunidade, eu posso mudar? Pode. Posso mudar. Na hora do uso do crédito, você decide fazer. E aí, eu já te falei de vender a carta, você pode também, na hora que lá. Te falei de comprar, de construir, de reformar aqui. E a última coisa que eu vou falar, antes de depois a gente parar para montar esse projeto para você, é isso daqui, ó. Que é algo que ninguém faz. E é você sair do consórcio. E para você que Saí, está pensando em construir para vender, é eu saí fantástico. do que? Saí do que? Tá com eco. Sair do consórcio. Certo. Você quitar o seu consórcio Hum, com desconto. certo, certo, certo. Entendi. Isso ninguém faz. Óbvio que não é uma quita. Isso eu nunca tinha ouvido, não. Isso aí. Pois é, o processo de assunção de dívidas, ah, vou falar assim, semanticamente, ela é uma transferência de dívida sua para uma outra pessoa com um desconto do seu saldo devedor. Via de regra, para facilitar, ela é uma quitação com desconto. Porque imagina que você usou o crédito para comprar o terreno, você comprou o terreno, você pegou, construiu a casa,
com o dinheiro da Demicon. Ela está alienada para a Demicon e você está pagando as parcelas. Vamos supor que daqui, sei lá, 4 anos, 5 anos, seu saldo devedor aqui dessa carta está em mais ou menos uns 200 mil de saldo devedor, tá? E você vendeu a casa e você quer quitar esse consórcio. O que que você faz? Você vai comunicar a Demicon vai falar o seguinte: ô Ataíde, seu saldo devedor é 200 mil, vamos fazer um acordo? É entre 40% e 50%, tá? É um cálculo que eles fazem, mas gira em torno de 40% a 50%. Eu vou fazer 50% aqui para facilitar, mas ultimamente os que eu fiz aqui gerou em torno de 47%, 48%. Mas ela vai falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, Ataíde, me dá 100 mil reais e eu quito isso daqui, eu libero a sua alienação, você fica sem me dever mais nada e a gente considera quitado isso. Pô, metade do saldo devedor? Metade. O que que a Demicon faz? Ela vai no mercado e aí eu tenho, se eu abrir a boca aqui para uma quitação de consórcio, eu tenho cliente para pegar. E eu vou atrás de um cliente que ele é um cliente tomador de crédito, só que ele não planeja. Ele precisa de dinheiro, ele tem capacidade de pagamento, mas ele não quer dar lance, não quer alienar imóvel dele para nada, ele quer o dinheiro. Aí eu pego esse João aqui e falo assim, João, eu tô com uma oportunidade aqui, ó, de te liberar 100 mil reais, direto na sua conta, livre, rápido. Mas o que que tem que fazer? Tem que contemplar? Não. Tem que dar lance? Não. Tem que dar dinheiro adiantado? Nada. Você só vai ter que me entregar um imóvel que comporte esse saldo devedor. Você vai ter que alienar esse imóvel. Você vai assumir as parcelas referente a esse saldo devedor aqui e seguir pagando. Se você fizer isso, eu te entrego 100 mil reais. Tem fila de cliente aqui, aqui investidor aqui que procura de capital de giro, que precisa disso aqui, que tem capacidade de pagar, tem imóveis e precisa de crédito rápido. Então, olha que Perfeito. loucura. Eu ajudo você que sai do consórcio pagando metade do valor que você devia. Eu ajudo o João, que vai ter recurso na mão dele rápido, sem precisar contemplar. E eu ajudo o meu grupo do consórcio. Por quê? Porque vai ter alguém aqui que vai continuar pagando as parcelas. Porque esse grupo vai ter um monte de gente ainda para contemplar. Isso daqui ninguém faz. Então, para você que planeja construir para vender, imagina você constrói e vende isso com 6 meses. Você quita o consórcio, pega um dinheiro, usa o dinheiro, quita ele com 6 meses, pagando quase metade do saldo. Você sai da operação com um ágio ainda, sobrando dinheiro na sua mão. Então, é uma outra possibilidade que ninguém faz. Muito bem, falei demais. Qual que é a ideia que a gente vai fazer aqui, o Ataíde? A gente faz uma consultoria, por isso que eu e a Vanessa a gente trabalha bem, é bem bacana assim. Não é simplesmente pegar uma tabelinha aqui, te jogar dentro do grupo e amém, tá? Eu vou montar para você, são dois projetos. Dois projetos. Então, o projeto A, que é o do financiamento, e aí eu só preciso que você me diga o seguinte: essa parcela adicional no seu dia a dia, que vai variar ali dentre os projetos na casa de 1.500, 2.000 reais. Isso encaixa dentro do seu dia a dia. Você tem sobra de caixa para isso? Não tem, porque daí não adianta eu planejar que, vou fazer uma liberação, mas você vai precisar pagar mais 2.000 reais de parcela por mês. E se você não consegue, eu ajusto isso para algo que fica dentro da sua operação, e aí a gente vai crescendo com o tempo, tá? Então, vamos pensar assim, a gente precisaria de 380 mil ou mais para a gente contemplar usando o lance embutido. No projeto B, que seria para aquisição e construção, mais ou menos 210 mil. A gente pegaria um valor um pouquinho maior para poder também contemplar isso daqui no lance livre, no lance embutido. Qual o valor, um valor ideal de parcela que você conseguiria fazer de aporte mensal hoje para um investimento, independente de qualquer coisa, só para montar o projeto depois para você? Sinceramente, eu preciso me sentar. Mas eu acredito que até 2.000 reais aí tá dentro.
Boa, mais ou menos 2.000 de parcela. Isso aqui pode ser mais ou pode ser um pouquinho menos, né? Depois eu vou montar e não quer dizer que é fechado, não. Cara, às vezes a gente começa com um projeto e depois com o outro, mas pelo menos para eu ter uma ideia. Outra dúvida, Bacana. Danilo. Oi, pode falar. A possibilidade, como no consórcio de veículos que tem, de você migrar a carta de crédito. Por exemplo, eu inicio com uma carta de crédito que hoje vai me deixar mais confortável e a parcela fica mais barata, mas, sei lá, daqui a... Eu tenho uma programação de alguns aumentos de salário esse ano e uma promoção no final do ano, vou major no final do ano. Boa, Vou ter um acréscimo maior em torno aí de R$ 5.000 até o final do ano no meu salário, né, fora a boa. corretagem, entendeu? E aí eu poderia, por exemplo, iniciar com uma carta de crédito menor e depois migrar para uma maior, como também no automotivo. Pode. E você pode começar com uma maior e depois reduzir também. Não tem problema Perfeito. nenhum. Pode. Então, é bacana isso daí, porque é muito massa. O que é bom até eu já saber disso antes, porque pensando nisso, eu vou te trazer uma solução para isso aqui e uma solução começando com um valor um pouco menor que a gente possa aumentar. Mas esse aumentar, eu tenho que escolher bem o grupo, porque os grupos, vamos supor, que tem assim, tem o grupo um. Esse grupo um vai ter cotas aqui de 80 a 200 mil. Então, dentro desse intervalo, eu consigo subir e descer. Eu não consigo passar por uma cota de 300 mil, Entendi. entende? Então, eu vou fazer um desenho que dá para a gente subir até o valor que você vai precisar usar aqui. Muito bom isso daí. Então, eu vou colocar assim, valor futuro, mais ou menos 5.000 por mês. Bacana demais. Muito bom. Perfeito. O que que eu vou fazer com isso daqui? Deixa eu ver só a minha agenda. Como que você está de agenda na quinta-feira? A gente pode marcar na quinta-feira esse mesmo horário? Podemos, podemos. Pode? Porque daí o que que eu faço? Eu vou encontrar os grupos, eu vou montar o projeto, e aí é uma reunião mais curta do que essa eu tive que te dar um panorama geral, tá? Vai ser, eu prometo que é uma reunião mais curta, vai uns 15, 20 minutos, alonga mais ou menos do que de acordo com o que você quiser, para eu te apresentar a proposta com os valores exatamente o que vai ser, o que você vai precisar. E daí a gente dá andamento ou não, ajusta de acordo com o que você precisar. Pode ser? Sim, show de bola. Então eu já vou colocar aqui na agenda a apresentação do projeto. Vou colocar aqui já o Zoom. E eu vou colocar aqui. Bacana. Então, já está travado na minha agenda. Eu já te mando o link, que ele já salvou o link, inclusive, da reunião. E bacana demais. É isso daí. Qualquer dúvida que tenha surgido, que apareceu, enfim, que você quiser perguntar, eu estou ali no grupo. Se quiser perguntar aqui agora, a gente pode responder agora, sem problema nenhum, tá? Enfim, tô aqui O, agora para ir o, tirando as dúvidas e depois a gente pode tirar tudo de novo na hora que eu for te apresentar a proposta. o bom do consórcio é que acaba nunca sendo tarde, né? Porque, por exemplo, eu tive essa urgência aí de entrar no financiamento, mas eu ainda posso hoje utilizar o consórcio para quitar o financiamento, para me organizar financeiramente, que eu sou meio sonhador, né? O cara que tem um fluxo bacana de dinheiro, mas também gasto com rodo, não sou muito limitado. E aí Dinheiro, o dinheiro na consórcio mão é meio, vendaval, né, Taíde? Já aí o dizia a consórcio música. meio que me amarra, né? Ah, talvez possa ser que tenha outros investimentos, mas eu não invisto em nada. Eu sou um cara, estou batendo muito a real mesmo. E aí essa situação da construção me veio com isso aí, entendeu? Como sendo uma possibilidade de eu me organizar, de ter um projeto de aposentadoria futura, porque a gente sabe, por exemplo, hoje eu, enquanto militar, eu estou garantido, paridade e integralidade. Mas anda, vira e mexe, batem na porta a assombração de não, vamos tirar a paridade, vamos tirar a integralidade, né? E de repente botar para o teto de INSS, entendeu? Então, cara, é você sair de um salário de 35 mil, cair para 7 mil quando for aposentado. No Pois, momento que você pois mais é. precisa, entendeu? Então, assim, eu preciso ter outras fontes. Então, a corretagem foi a mola, né? E aí a construção agora, eu acho que junto com o É. consórcio, eu acho que vai ser bem mais interessante até do que iniciar com os financiamentos mesmo. A gente vai E sentar. eu vou te contar uma coisa. Você, como corretor,
tem outras facilidades. Que eu falo, cara, ó, esses corretores, os que ouvem a gente, estão ganhando muito dinheiro com a gente. Porque o que que acontece? Você vai começar a se deparar, se já não se depara, com negócios de oportunidade. Vai aparecer um cara que está desesperado, querendo rifar o imóvel, vender muito mais barato do que o mercado pede. E aí, ao invés de você ligar para um cliente investidor, se você tem uma carta de crédito já contemplada, você compra esse imóvel pelo valor baixo. E aí você vende mais caro pelo valor normal e você ganha mais dinheiro. É muito doido isso. Então, e esse crédito que a gente está planejando para quitar o seu financiamento e para construir, vai, se surgir uma oportunidade nele depois de contemplar de você fazer isso, você pode fazer. Por quê? Porque você define na hora que você for contemplado. Essa questão da aposentadoria que você falou é fantástica, porque a gente tem um projeto aqui, você é um cara novo pra caramba, mas a gente tem um projeto aqui que, se tudo for muito pessimista, em 20 anos, de 20 a 25 anos, você vai ter aí de 8 a 12 imóveis sendo pagos pelos inquilinos, sobrando recurso para você, e em 20 anos você já tem praticamente seu consórcio tudo quitado. E simplesmente fazendo um aporte mensal de um valor para aquisição do primeiro imóvel, que é o plano de aposentadoria, a aposentadoria imobiliária, que é o que a gente faz aqui também, bastante para alguns segmentos aí de cliente. Então, é muito bacana essa sua visão, cara, muito boa mesmo. Você está com a faca e queijo na mão aí. E o bom, o consórcio é um boleto que te obriga a guardar dinheiro. Eu sou É, né? desse jeito. Pelo menos Rapaz, eu faço, né? Agora eu me se eu amarro. não, se eu não tiver o meu boletim do consórcio para juntar uma grana e tiver minha esposa do lado que é minha sócia que fica assim, não, ó, essa aqui vai investir, isso aqui vai investir, que a cabeça dela é melhor que a minha. Caramba, a gente gasta com um monte de coisa. Aí vem o boleto ali e fala, caramba, tem que guardar esse dinheiro. Vai lá e paga os boletos e tá, pelo menos está ali no consórcio. E vai valorizando com o tempo, o crédito. Tá? Então, assim, isso é bem legal mesmo de fazer. Vai ser muito bom. Perfeito. É isso daí. Obrigado aí pela atenção. Valeu, Daniel. Eu que agradeço. Se surgir alguma dúvida no meio do caminho, tá aí, você pode mandar ali para mim, tá? Eu vou tirando dúvida contigo. E na quinta-feira, então, às 12h30, a gente senta e a gente faz a apresentação dessa proposta para você. Combinado. Combinado Tá bom? 100%. Valeu, meu irmão. Beleza, então. Obrigado, então. Daqui a pouco eu subo para o YouTube e eu mando esse link para você. Se quiser rever essa apresentação toda, vai ficar salvado lá, fica exclusivo para você. E obrigado por poder disponibilizar aí para o time acompanhar também, que foi bem bacana. Muito bom. Joinha. Eu agradeço. Obrigado, até mais. Bom trabalho aí. Tchau, tchau.